Agora está gravando, tá? Bom, retomando então, né? A parte de biomecânica. Biomecânica, o que seria? Seria a parte física ligado à biologia. Né? Então, é um termo que a gente usa corriqueiramente. Eu tenho, pensa no seguinte, por analogia na prótese parcial fixa. Quando eu tenho dois pilares, né, dois dentes pilares, e um vão, um espaço que o dente já foi perdido, né, eu teria que fazer uma ponte por analogia, né? E quando um engenheiro vai fazer a ponte, ele faz todo o cálculo estrutural da ponte, né? Qual o tamanho do tablado, qual o espaço do vão livre, né? Por exemplo, tem ponte de diversas formas. Tem uma ponte aqui do rio, né? Do córrego, sei lá, Senhorinha, né? Eu prendo a ponte de um lado, prendo a ponte do outro e o espaço é pequenininho. Então, é, no interior o pessoal fala, fiz uma pinguela, põe coisa apoia e aquilo funciona, né? Mas se eu vou tendo a distância entre as margens maior, muitas vezes eu não consigo fazer um tablado só porque ela vergaria no meio, né? Essas represas aqui na Dom Pedro II, na rodovia que vai para Campinas, né? Tem a represa, aquelas pontes que cruzam a represa. Então você precisou de pilares intermediários no meio para sustentar as pranchas de ponte. Por quê? Porque se eu prender numa margem e prender na outra, ela vai fletir, né? Ela vai envergar, né? E não tem como você fazer, a não ser que você usasse uma estrutura muito rígida, muito dura, né? Para conseguir fazer isso. E para isso você ia ter que espessar demais isso. O custo disso ia ficar, né? Não sei se vocês conhecem, né, o MASP em São Paulo, o maior vão livre da América Latina. Né? Tem lá as colunas na Carlos Comenali e tem na Alameda Casabranca. O vão inteiro ali embaixo é aberto. Aquilo é considerado, nas construções civis, né, o maior vão aberto da América Latina. Entra um cálculo estrutural para fazer aquilo que não é muito fácil, né? Principalmente para gente. Eu acho que a gente não vai fazer uma prótese parcial fixa com o vão do coisa, guardando as devidas proporções. Então é isso que nós vamos dar é, tentar entender isso hoje, como funciona isso na boca. Né? Porque, na realidade, os princípios mecânicos são os mesmos. Os princípios são os mesmos. Né? A forma da gente Oi, trabalhar é. Bom dia. Né? dia. A gente tecnicamente é a mesma coisa. Só que a proporcionalidade, não, né? A carga feita na boca é muito menor do que na construção civil. Mas a biomecânica é isso. Toda vez que a gente está fazendo um caso, você tem que pensar: será que o pilar que eu vou trabalhar suporta? Né? Será o que eu tenho de suporte dos meus dentes restantes na boca suporta uma prótese parcial fixa? Hoje, com o advento da implantodontia, a gente já tem uma série de recursos que 30 anos atrás a gente não tinha. Eu já falei para vocês em algum momento na, na, na introdução da disciplina, né? Deixa eu abaixar meu celular daqui que ele está buzinando. Na introdução e tal, e com o advento da implantodontia, a prótese parcial fixa hoje está muito menos utilizada. Você faz muito mais prótese unitária sobre implante do que uma prótese parcial fixa propriamente dita. Né? Por exemplo, se eu tenho um espaço muito grande hoje, eu posso fazer um implante no meio e conseguir um apoio intermediário que eu não tinha recursos 20 anos atrás, 30 anos atrás. Né? Então, tudo isso vai mudando a biomecânica. Essa aula está dividida em dois segmentos, né? Hoje eu estou dando a parte um. Próxima semana a gente vai falar do mesmo assunto, só que a parte 2. Hoje é a parte conceitual. E a semana que vem nós vamos falar de problemas que podem ocorrer clinicamente, quando eu não levo essa parte teórica da forma mais adequada para o meu planejamento. Legal? Então vamos lá, deixa eu abrir a tela aqui.
Ai, mostrar aqui, peraí. Deixa eu me achar aqui. Rapaz, aparece tanta coisa aqui que não é aqui. Aqui não é. Eu achei. Tá? Então, biomecânica e próteses parciais fixas, propriamente dito. O que é isso? A gente vai estudar biologia ligada à física, né? Ou a física ligada à biologia. Retenção. Eu faço uma prótese, né? Eu quero que uma vez ela cimentada, ela fique na boca. Tá? Isso é estabilizar. Então, o conceito físico de retenção, né? Isso vocês vão ter que memorizar, arrumar. Não precisa, né, repetir da forma que está aqui. Se for perguntado numa prova, numa avaliação que a gente fizer, eu quero saber o seguinte: se você entendeu. Né? Às vezes a gente faz a frase, põe, daí o aluno quer decorar aquilo para responder o teste. Na realidade, se você não responder a mesma coisa, mas passar a ideia que você entendeu, para mim já é o suficiente, né? Eu não sou aquele negócio que muito linear, né? Que você precise decorar. Porque clinicamente vocês vão ser clínicos, vão ser cirurgiões dentistas. Tá? Você tem que ter o conceito para você poder trabalhar. Mas você não precisa, você não vai dissertar sobre esse conceito. Nem nós, professores de prótese, quando vamos falar nisso, eu não tenho uma formação matemática e física que eu possa falar, não, sou um expert na área. Não é isso. Estudei, gosto, acho o assunto, não acho ruim, né? Em função daquilo que eu falei no comecinho da aula para quem não tinha entrado ainda. Em casa, todo mundo é engenheiro, só eu que vim para outra área. Então, durante a minha formação, toda vez que eu tinha alguma dúvida, eu chegava em casa e falava, pô, não entendi isso. Né? Eu tinha 4 irmãos para poder me ajudar naquilo. Então, eu passei a gostar disso, né? Na área da prótica, eu fiz especialização, meu mestrado, doutorado, e acabei ficando com essas aulas, né, em função disso, né? Então, mas mesmo assim, longe de eu ter uma formação técnica de física que eu possa falar para o senhor, ó, então, muitas vezes eu pergunto algumas coisas para mim e falo, opa, aí travou. Vamos perguntar para quem entende. Procura o pessoal da engenharia, procura isso, faz um trabalho, né? Então a gente vai buscando. Tá? O que é retenção? Reter. Né? É a capacidade da prótese de manter-se em posição sob força que atua no longo eixo dela, no plano de inserção. Quando eu ponho e tiro a minha prótese. Então, na prótese parcial fixa, eu pego um pilar de um lado, um pilar de outro, preparo, né? E um retentor sobre o primeiro pilar, um retentor sobre o segundo pilar, unidos a um pontico no meio, e vou fazer uma peça de 3 ou mais elementos. Prótese parcial fixa. Beleza. Aí eu visto aquilo sobre o preparo. Primeiro, se eu fizer esse pilar da direita e o pilar da esquerda nos meus dedos aqui, né? Ó, tá? Se eles estiverem assim, ó, divergentes entre si, a peça é de metal. Ela não entra. Se ela entrar aqui, ela não veste no outro. Eu preciso, durante os meus preparos, dar um paralelismo entre as duas superfícies, né? Entre os dois lados, que a peça consiga vestir. E na realidade não é nem um paralelismo. Os preparos são ligeiramente, não do jeito que está meu dedo aqui, convergentes para o oclusal. No inferior ele está assim e no superior ele está assado. Né? Eles são convergentes para o oclusal. Tá? Agora, esse grau de convergência não pode ser muito grande. Porque se for muito grande, você põe, se você soltar a peça sai. Agora, se for bem paralela, ela entra que nem uma gaveta, ela entra e trava no lugar. Só que se for paralelo mesmo, não é a solução que a gente tem. Então, os nossos preparos têm um grau de expulsividade de 3 a 6 graus. Né? 3 graus de um lado e 3 graus oclusal. A própria broca que a gente trabalha, que o fabricante faz, já dá essa expulsividade para a gente. É uma broca troncocônica. Tá? Eu também não sou muito bom e nem exijo muito dos alunos. Não é que eu não exijo muito, eu não exijo dos alunos que memorize número de brocas. Eu acho muito mais inteligente. O cara falou, eu preciso fazer um corte tal no dente. Ele olha para o broqueiro e fala, essa broca faz o corte. Você escolhe a broca e põe lá. Né? Então, nunca decorei número de broca, não sei. Tem muita gente que, a broca 30, 45, eu não sei. Né? Então, toda vez que nós vamos falar do broqueiro,
lá, quando a gente faz a especificação para aquisição desse material para vocês, sai o número da broca. Né? Depois eu não memorizo que aquela uma é a 3045, a outra é a 22. Não. Olha nela, ó, eu quero fazer um corte assim. Essa broca, você está com o bloqueirinho colhido já na sua frente, você vai lá e faz a broca que você quer. Beleza? Bom, feito os preparos, feito a minha peça, então retenção é a capacidade dessa prótese minha ficar na posição. E eu vou usar, para ajudar isso, cimentos odontológicos. Né? Cimentos convencionais à base de fosfato de zinco, né? Cimentação definitiva, cimento de hidróxido de cálcio ou de óxido de zinco eugenol para as cimentações provisórias, né? E cimentos resinosos hoje. Nós temos também uma série de cimentos resinosos que podem ser usados. Tá? Por quê? Uma vez curado o cimento em posição, ele vai travar essa prótese. Então, depois a prótese não é para ficar soltando. Não é para ficar soltando. E essa capacidade dela se manter em posição, a gente conceitua fisicamente como sendo retenção prótese parcial fixa. Deu para entender o que é retenção? É a prótese entrar e ficar na sua posição, na sua trajetória de inserção. Tá? Toda vez que eu puxar ela naquele sentido, né? Espera um pouquinho só, peraí, volta aqui, que esses slides são terríveis. Agora, estabilidade é um outro conceito. Retenção, você fala, está sem estabilidade, a prótese está caindo. Na realidade, a prótese está sem retenção. Agora, o que é estabilidade? Ela concorre com a ideia da retenção. A retenção, eu falei para vocês, é a capacidade da prótese se manter na sua trajetória de inserção. E estabilidade são forças oblíquas sobre essa prótese. Pensa na posição do incisivo central superior, né? Aqui, né? Ó, o superior está aqui, o inferior está assim, né? Assim que se relaciona. O inferior veste atrás do inferior. Uma inclinação no incisivo central superior. Então não é uma coisa que bate no longo eixo do dente. Então eu sempre tenho uma resultante para vestibular e uma resultante para lingual, mesial ou para distal, que são forças oblíquas no meu preparo. Então quando eu tenho que neutralizar essas forças, eu estou falando de estabilidade do meu aparelho. Retenção na trajetória de inserção. Estabilidade, capacidade da prótese se manter em posição sob a ação de forças oblíquas. Forças essas não mais na sua trajetória de inserção. Beleza? Isso não é difícil de entender, né? Mas você tem que lembrar que muitas vezes a gente chama gato por lebre. Retenção e estabilidade é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Fisicamente não é a mesma coisa. Tá? Então, tem que lembrar o conceito de uma e o conceito de outra. Por isso que a gente trabalha isso com vocês nessa parte introdutória. Só eu tenho uma prótese, né? Ela tem um pontico. Então, em verdinho aqui, ó, eu tenho um pilar e do outro lado eu tenho outro pilar. Aqui está esquemático. Eu vou colocar uma prótese aqui em cima, né? Uma viga aqui em cima, fechando esse espaço, fazendo a minha ponte, né? Ao que é a construção. Agora, toda vez que eu incidir carga aqui no lugar do dente perdido, né? No pontico, ó, a tendência da prótese é dar uma fletida. Né? A tendência dela é fazer esse movimento. Quando ela faz esse movimento, o que está encaixado no pilar daqui tem que se desalojar. E do outro lado também, né? Então, toda vez que eu mordo, a prótese faz isso aqui. Né? Então, essas forças são oblíquas. Né? Então, eu preciso ajustar a minha oclusão, porque na superfície oclusal do meu dente, eu tenho vários planos inclinados. Eu tenho as vertentes triturantes, as vertentes livres, né? Nós já estudamos na oclusão. Então, quando eu faço força ali, eu aperto, né, com força naquele lugar, eu não estou jogando força só no longo eixo do dente. Eu tenho resultantes no escorregar da ponta de cúspide com uma vertente, jogando a prótese ou para vestibular ou para lingual. Tá? Eu vou ter que ajustar a minha oclusão para que essas forças não rompam a estabilidade do meu aparelho. Se não é aquela prótese que eu cimento, o cara chega em casa, solta. Ele volta no consultório, eu cimento de novo, volta de novo. Isso está mal cimentado ou mal planejado. Não que eu tenha que saber muita física,
mas eu tenho que saber que ela vai atuar a meu favor ou contra o meu planejamento. Tá? Então, tem alguns princípios que eu preciso levar em consideração. Né? Então, um princípio da física que diz o seguinte: a flexão varia diretamente com o cubo do comprimento e inversamente com o cubo da espessura ocluso gengival do pôntico. O que quer dizer isso? Vocês estão em casa, estão aí na frente. Alguém tem uma régua perto? Sim, de plástico. Tem aí ou não? Vou fazer aqui. Vamos ver se vocês entenderem. Eu seguro a minha régua assim, ó. A régua é de plástico, é a mesma régua. Né? Eu não estou fazendo mágica nenhuma. Né? É a régua. Tá? Bom, essa régua, eu posso falar, ela tem uma resistência Travou, X. professor. Oi? Tem a régua aí ou não? Travou. Na hora que você pegou a régua, travou. Ah, é? E, voltou? Não. Opa. Me ouvindo ou não? Voltou agora. Tá legal. Tá? Bom, então, ó, qualquer coisa vocês falam para mim que eu tento. A gente vai tentando acertar aqui. Tá bom? A régua. A régua, eu falo, qual a resistência dessa régua? Depende. Depende. Todo mundo já fez isso para quebrar alguma coisa. Se eu pegar a régua nesse sentido e fizer isso aqui, ó, ela flete de um jeito, ó. Agora, a mesma régua, se eu inverter, ó, por quê? Porque aqui eu aumentei a espessura dela. Ó, a flexão varia diretamente com o cubo do comprimento. Tá? Cubo do comprimento, ó. Quanto maior, se eu pegar aqui e aqui, ó, já não quebra. Se eu pegar na ponta, ela vai fletir mais. Tá? Agora, ela inversamente com o cubo da espessura. A espessura aqui, ó. A régua tem essa espessura aqui, né? Essa. Agora, se eu inverto aqui, o comprimento é o mesmo, mas a espessura mudou. Né? Eu já não consigo fazer aquela movimentação. Tá? Então, quando a gente fala isso, às vezes fica difícil do cara entender, né? A flexão varia diretamente com o cubo do comprimento e inversamente com o cubo da espessura ocluso gengival do pôntico. Está falando do quê? Lembra da régua. A mesma régua, com o mesmo comprimento, se eu falar de uma espessura fininha, eu tenho uma flexão grande. O mesmo comprimento, se eu falar de uma espessura grande, é inversamente proporcional. Ela é muito menos flexível. Ela sofre muito menos. Então, quando eu engrosso a minha prótese, eu tenho menos flexão. Só que se eu engrossar a minha prótese na boca, eu aumento o tamanho dela. Eu tenho um limite físico para construir a minha prótese. Eu não posso ir tocando material. Não fala, né? Vai ficar com a boca aberta o tempo inteiro. Né? E o espaço, sim, né? O comprimento da minha prótese pode aumentar. Eu posso ter, como nesse caso aqui, ó, um dente, o outro dente é a perda de um dente só. Como eu posso ter perda de 4, 5 dentes aqui no meio e ter 2 pilares, uma coisa bem mais aberta, né? E o que fez? Eu aumentei. Quando eu puser carga no meio, vai fletir. Aquele dente pilar não vai resistir. Eu tenho que ter esse conceito para poder falar, ó, esse espaço protético dá para fazer uma prótese parcial fixa ou não dá para fazer uma prótese parcial fixa? No passado, a gente falava, ó, não dá. Tem que ser uma removível nesse espaço. Agora, hoje, eu posso colocar um pilar intermediário. Faço um implante ali no meio, apoio aqui, apoio sobre o implante, diminuo pela metade o comprimento da minha prótese. O que era impossível tornou-se possível em função da colocação de um intermediário no meio, de um pilar intermediário. Deu para entender o que eu falei em relação a isso tudo? Porque a gente vai usar esse raciocínio, hoje é conceitual, né? Mas nas próximas aulas a gente vai usar esses raciocínios que nós estamos lidando aqui para esse caso. Aqui dá, aqui não dá. Tem que estar cerebrado na cabeça de vocês. Dando para acompanhar? Professor, tá sim. Tá legal, tá? Qualquer coisa vocês me falam. Quando a gente dá essa aula na sala de aula, já é difícil. Dar essa aula por computador, cara, tem sido um sacrifício e tanto, porque os recursos que a gente usa na hora, ó, faz isso, faz aquilo, né?
e vai trabalhando, que a gente acostumou a fazer ao longo dos anos, e você está presente. Você olha no rosto de vocês, percebe quem está entendendo e quem não está entendendo, né? Agora aqui, meu, eu não consigo vê-los. E a gente vai falando, então dá aquela sensação de que se tiver travando, fala, a gente volta quantas vezes for preciso. Professor, Pois não. então, antigamente não conseguia efetuar por conta do comprimento, e isso foi possível porque agora você faz um implante ali no meio para Não, poder não, ter ó, o que eu estou falando para você é basicamente o seguinte, olha. Antigamente, as limitações de uma prótese parcial fixa eram muito maiores. Muito maiores. Então, pegava um determinado caso, falava, aqui não dá para fazer uma fixa, eu tenho que fazer uma removível. Hoje, né? Por quê? Porque eu tinha todos esses conceitos envolvidos. E tendo osso, eu posso fazer cirurgias de implante e apoiar essa prótese no meio do caminho. Quando eu apoio, em cada apoio eu estou diminuindo o tamanho da viga. Então, esse trabalho da viga fica diminuído. O implante veio ajudar, né, a prótese parcial fixa nessa parte biomecânica. Eu posso lançar a mão dele com um dispositivo a melhorar o prognóstico de um caso que antigamente eu não tinha. Isso ajudou bastante. Por exemplo, pensa numa situação ímpar, né? O cara, num acidente de carro, quebrou o incisivo central, achou a raiz e perdeu o dente. Tá? Perdeu o central. Qual era a solução há 30 anos atrás? Ela não tinha carne nenhuma na boca, só sofreu esse acidente. Gengiva legal, o cara, né? Saúde bucal muito boa. Tá? Perdeu o central. Qual era a solução que eu tinha? Eu pegava a caneta de alta, separava o outro central, separava o lateral e fazia uma prótese fixa de 3 elementos vestindo em cima disso. Então, perdeu um e eu, dentista, destruía mais duas coroas, para devolver aquilo. Certo? Então, o trabalho, esteticamente, ficava legal, bonito, mas extremamente agressivo. O custo biológico da reposição desse elemento, eu envolvia mais 2 dentes. Uma prótese é feita para durar em 5 anos, não mais do que isso. Depois disso, ela infiltra. Se der cárie, o que era uma prótese de um pôntico, né? Esse dente pode entrar em sofrimento, eu tenho que fazer daqui 5 anos uma prótese que não seja mais de 3 elementos, seja de 4, de 5 elementos, e aumentando. Então o cara perdia, ia no dentista e ia no caminhão. A partir daquele start, a coisa ia crescendo. Se ele perdeu esse dente com 20 anos de idade num acidente de carro, de motocicleta, alguma coisa, ia fazer uma prótese aos 20 anos, aos 28, 30 anos, com certeza ele ia precisar trocar essa prótese. Aos 40 ele ia ter que trocar essa prótese. Aos 50 ele ia trocar essa prótese. Aos 60 ele ia trocar essa prótese. Então, e cada vez que troca, o desgaste vai aumentando. Não tem jeito. O dentista vai levando mais. Então vai agravando o caso. Agora, hoje, eu não mexo nem no lateral nem no central. Eu coloco o implante no meio e faço uma unitária sobre o implante. Pô, olha que ganho. Ah, mas o implante ele vai precisar trocar daqui uns 6 anos? Vai, mas é só. Aquela prótese faz uma nova e funciona em cima daquele lugar de novo. Então, esse ganho que a implantodontia trouxe para a gente é enorme no campo da biomecânica. Enorme. Você não precisa mais ter os pilares laterais para fazer uma unitária, né? Como esse exemplo que eu dei. Agora, imagina um outro caso. O cara bateu e quebrou a frente inteira. De fora a fora. Ele perdeu de primeiro pré a primeiro pré no acidente. Amoleceu tudo. Ele bateu de lado e tal. O osso está preservado, está tudo bem, não teve grande perda óssea, o cara tinha saúde, não conseguiu manter os dentes. Se eu fizer uma prótese presa no primeiro molar e no primeiro molar do outro lado, em curva, o que vai acontecer com essa prótese? Ela vai balançar aqui na frente. Não tem jeito de fazer. Ele teria que usar uma removível 30 anos atrás. Porque o braço de alavanca é muito grande, a gente vai chegar lá. Então, essa área é tão grande que a distância entre um pilar e outro, o braço de alavanca, se eu fizer força em cima disso, não parava na boca. Né? Eu ponho, para apertar, ela vai arrancada lá atrás. Tá? É que nem gangorra mesmo, né? Bom, agora, hoje eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer um implante na região de pré-molar, um implante na região de canino lateral, ou
4 implantes. 1, 2, 3, 4. Nem vou usar os dentes lá de trás. Eu prendo a prótese fixa essa inteirinha nessa região de implantes. Ou o cara não tem tudo isso de osso. Eu posso usar os dentes lá de trás, coloco um dente na região de canino aqui, canino desse lado. Faço uma prótese do molar até o canino, do canino até o outro canino, que seriam os 2 implantes, e do canino do implante até o molar lá atrás. Então eu passo a ter 2 pontos, diminuindo o comprimento disso. Então a flexão disso vai ser muito menor. A implantodontia veio concorrer para o prognóstico dos planejamentos em próteses parciais fixas. Deu para entender? Deu? Eu sim. Ah, legal. Bom, vamos lá. Então, Oi, alguém mais quer perguntar alguma coisa? Não, tudo certo. Ah, beleza. Então vamos lá. A flexão varia diretamente com o cubo do comprimento e inversamente com... Então isso é flexão. Por que não foi agora, meu Jesus? Agora foi. Olha lá. Para a mesma espessura, a flexão é 8 vezes maior que a de um pontico. Agora, que o exemplinho que eu estou dando aqui, ao invés de ter um pontico só, eu perdi 2 dentes, eu aumentei o vão. Tá? Eu tenho os 2 pilares, né, como está aqui, ó, e vou aumentando esse vão aqui, ó, onde eu estou perdendo o dente. Então a flexão é 8 vezes. Ela varia um cubo. Né? Agora, se eu perder 3, não dá mais para eu fazer. Não dá mais. Acabou. Se eu tiver um dente, vamos lá, eu tenho o segundo molar, não tenho o primeiro molar, não tenho o segundo pré, não tenho o primeiro pré e tenho o canino, se eu fizer uma prótese de canino a segundo molar, a flexão nessa área aqui vai ser muito grande. Né? O que eu posso levar em consideração? Ah, o antagonista. Se esse cara for dentado, eu falo, ah, não dá. Né? Não dá. Se esse cara for dentado. Agora, se ele usa uma prótese total inferior, eu falo, não, dá para eu fazer a fixa. Tá? Mas eu tenho que levar em consideração isso, dizer para você, eu sei que se eu fizer com ele dentado, a flexão é 8 vezes maior, né? Ou 8. 8 vezes 8, 64 vezes maior, né? Então a coisa vai exponenciando. Então, à medida que vai aumentando, a tendência do dente de trabalhar é muito grande. Tá? Vamos lá. 27 vezes maior, né? Para fazer deflexão de 20 vezes maior de 3 ponticos. Né? Tem uma deflexão X 8 vezes maior, uma deflexão de 3 elementos 27 vezes maior, o cubo. Né? Bom, dito isso, né, você entende que na hora de planejar, eu olho e falo, por que não fez uma fixa? Ou por que não faz né, o paciente? Porque o paciente não sabe isso. Né? Ele acha que a fixa é mais cara. Eu tenho dinheiro, eu quero uma fixa. Entendeu? Então, mas com tanto recurso, odontologia, e essa conversa pega na hora do seu consultório, na sala, você está negociando com o cara. Não, mas eu não estou incomodado com o valor. Não, você não está incomodado com o valor, mas fisicamente não dava para fazer. Por isso é que a odontologia vai buscando recursos no sentido de sempre estar se atualizando. Não pode parar no tempo. Né? Porque senão, se fizesse prótese do jeito que eu aprendi na escola, não faria. Um monte de prótese que não dá para fazer. Daí todo mundo está fazendo e ninguém ia me procurar mais no consultório. Né? Tá? Deu para entender por que o espaço protético é importante durante o planejamento? E muitas vezes, a mesma perda dentária que a dona Maria teve, o seu Zé teve, dá para fazer a prótese na dona Maria e não dá para fazer a prótese no seu Zé? Você fala, mas é o mesmo caso. Mas não são as mesmas pessoas. A dona Maria, né, que deu para fazer, ela usa uma dentadura no arco antagonista. O seu Zé é um cara parrudão, só perdeu esses dentes, tem uma saúde e gosta de comer churrasco, pode fazer. Se você fizer a mesma coisa para o seu Zé e para a dona Maria, a da dona Maria vai dar certo, a do seu Zé você vai perder em 3 meses. Entendeu? Você tem que levar todos esses conceitos à hora da elaboração daquilo que vai ser executado. Aqui, você tenha sucesso no seu Zé e tenha sucesso na dona Maria. Né? Grosso modo, para vocês entenderem. Tá bom? Olha lá. Para o mesmo espaço, se a espessura for diminuída pela metade, a deflexão será 8 vezes maior. Por que isso? Muitas vezes eu não tenho espaço cérvico-oclusal, ou a baixinha. Então eu vou ter que fazer uma
uma prótese menos espessa. Eu vou ter menos material ali. Então eu tenho que levar em consideração a altura dessas coroas também. O que eu posso trabalhar com isso? Tá? Porque um tem os dentes maiorzão, beleza. O outro tem dente menorzinho. Né? Você já percebe, não precisa ser dentista para perceber. Né? Se o cara tem a espessura, é importante. É a história da régua, né? Ó, se a espessura está assim, ela verga. Se a espessura está assim, ela não verga. O mesmo tamanho, o mesmo material, a mesma coisa. A uns eu posso fazer, a outros eu não devo fazer. E eu, dentista, vou ter que fazer essa escolha antes de iniciar o tratamento. Então eu tenho que saber disso. Agora, isso é conceitual, é chato, né? Eu sei que não é todo mundo que gosta, não, mas. Legal. Então agora vamos pensar em umas coisas aqui, né? Olha lá. Eu tenho, né? Dois dentinhos aqui no meio, né? Duas ausências aqui, ó. Né? Um espaço protético aqui. Então eu tenho um dente aqui, um dente aqui. Né? Beleza. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter uma deflexão aqui no meio que pode desalojar isso aqui. Né? A prótese não parar, ela não ter estabilidade. Não ter estabilidade. Bom, o que eu preciso? Eu vou aumentar o tamanho disso. Só que eu não vou aumentar o tamanho. Um pontico aqui, com pontico aqui. Eu tenho o dente aqui e vou buscar retenção lá atrás. Aumentar, né, o comprimento da minha prótese, mas travado no pilar. Né? Quando a prótese se flexiona, eu não jogo carga só nesse dente, eu jogo carga nesse dente, nesse dente, nesse dente, nesse dente, para tentar neutralizar. Então vamos pensar aquele caso, né? Eu tinha o segundo molar, não tenho o primeiro pré e não tenho o segundo pré. Eu tenho o segundo molar e o canino. Se eu fizer uma prótese de canino a segundo molar, eu posso ter algum problema conforme for. Então, o que eu tenho que fazer? Ele tem terceiro molar? Sim. Então, eu envolvo o terceiro molar na prótese também. Aumento o pilar lá de trás, eu deixo um pilar mais parrudo. E venho para o lateral e às vezes para o central. Vou trazendo, amarrando tudo, para conseguir fazer a minha prótese. Aumentar o meu vão livre. Falei do MASP lá no começo. Então, eu tenho o pilar. Se eu for. Por que ele é o maior da América Latina? Porque as vigas de sustentação que estão presas naqueles pilares, na Carlos Comenar e na Alameda Casablanca, tem viga ali no meio para não deixar fletivo. Você tem que conseguir dar essa resistência. Então você vai ter que usar de pilares adicionais para conseguir obter a resistência necessária. Só que, quando eu faço carga aqui, eu faço carga aqui, uma seta azul aqui, opa, pulou de novo. Eu faço a carga aqui no pilar azul, isso aqui tende a baixar, refletir. E as duas extremidades, tende a se descolar, né? Pular para lá. Mas que coisa. Tá? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração na hora que eu estou fazendo o meu planejamento. Quando a gente estiver na clínica fazendo, a gente vai conversar. Se bem que esse tipo de planejamento de prótese fixa de 2, 4, 6 elementos, nós não vamos fazer na clínica da faculdade. Tá? Quem quiser fazer prótese, depois vai fazer um curso de especialização, vai fazer isso aqui. Que não tem tempo hábil para se fazer. Né? Em 6 meses você não faz um tratamento desse durante o curso. Tá? Na clínica da faculdade, no consultório você vai demorar 8 meses, né? Provisória, certa, tá? Demora, é tratamento demorado. Tá? Bom, agora vamos lá. Quando a ponte se flexiona, o pilar secundário é submetido a um esforço de tensão. Aqui, preparei um molar, tá? Tem o vão, preparei um dentinho pré-molar aqui, o caninão aqui. Se eu parar minha prótese aqui, esse vão é muito grande. Mas isso a gente vai avaliar caso a caso. Caso a caso. Aqui do lado direito meu aqui, né? Olha lá. O molar. Aqui são coroas, né? A superfície oclusal. Tudo aqui metal. E aqui na frente a gente vai colocar facetas estéticas. Então, eram coroas metaloplásticas que a gente fazia num passado 15, 20 anos atrás a gente fazia isso. Hoje a gente faz tudo coroa metalocerâmica. Esse tipo de trabalho a gente quase não faz mais. Tem a foto, a gente usa. Então, eu tenho um pilar, 2 ponticos, mais 2 pilares.
tá? Então, eu tenho que ir dosando isso na hora de fazer o meu planejamento. Lembrando que essa peça como um todo vai sofrer ação, né, física. Pessoal, a minha conta aqui tem 1 minuto e 47. Tá indo? Eu vou abrir de novo no mesmo link, tá bom? Eu espero vocês retornarem. Mas vamos aproveitar esses 2 minutinhos que estão faltando. Né? O caso mais comum é a substituição dos 4 incisivos por uma prótese fixa. Né? Aí eu tenho que levar uma série de outras configurações para a gente poder pensar no planejamento. Né? A boca não é uma linha reta. Né? Eu estou falando, quando você vai aumentar, eu falo da régua, a régua é reta. Tá? A boca, além de fazer isso, ela é um arco. Né? Então, à medida que eu vou adiantando que o meu arco é mais estreito, os incisivos centrais distam mais do pôntico do que aqui. Quanto mais aberto for, né, eu tenho uma componente de força anterior menor do que se ele for mais bicudo e mais distante. Forma um braço de alavanca. Tá bom? Aqui está acabando, vamos esperar terminar, porque se a gente não perder o raciocínio, a gente volta nesse mesmo slide, tá bom?